casas, aí você vê carro, moto, antena parabólica, o padrão das casas. Quer dizer, é porque ele está capitalizado. E ele está investindo no bem-estar, ótimo. Mas ele está capitalizado. Aí vem a história, tecnologia. Você vê muito trator, muito não sei o que assim, mas para quê? Para produzir grãos, né? Para ração. Você não produz o grão para alimento humano, né? E aí vem todo o procedimento. Então, isso é um problema. Quer dizer, toda a luta que se teve pela terra, né? Que praticamente, não diria extinguiu, mas deu uma derrubada grande na questão do latifúndio, né? Isso não se reverteu para um processo diferenciado do todo. E a predominância é da produção agrícola na base da agricultura patronal. Uso intensivo de máquinas, uso intensivo de agrotóxicos, de cimento transgênica, quer dizer, essa é a base, esse é o modo de produção. Sim, sim, claro. Isso é um problema, por exemplo, os pequenos animais, não tem mais. Quando eu era identificado, nós éramos identificados, ainda se fala o que? Capa-bode. Tá certo? Por que capa-bode? Porque nós tínhamos em Simão Dias um plantel de caprino considerável. Era um dos melhores plantéis de caprino, um dos maiores plantéis de caprino de Sergipe. Era o maior plantel de Sergipe. Até 1970, a década de 70 ainda era. Hoje você quase não encontra. O que é que você encontra em Sergipe de pequenos animais? Mira, você que falou dos pequenos animais nos ovinos. E aí me perdoe, mas, por exemplo, o Dom Helder entra na mesma... Não, o Dom Távora entra na mesma linha. É a história dos caprinos, dos ovinos importados. Sim, claro, Entra nos ovinos importados, e aí o que acontece? Para comprar os reprodutores de 2, 3 grandes proprietários que cria selecionado, criado a pão de ló, né? Confinado, que não aguenta a rusticidade, quando solta para campo não corresponde. Então, fora completamente da realidade da agricultura familiar. sim, Então, claro. são aspectos diversos que precisam de uma reflexão maior. Porque, por exemplo, o pequeno animal ele tem uma predominância de funcionalidade que é interessante. Por exemplo, o agricultor familiar ele tem os pequenos animais como uma poupança. Não é a base produtiva dele, não é o sistema produtivo predominante. Ela é uma poupança. Em que momento é que ele usa? É interessante isso. Funciona também em Simão Dias. O banco libera o crédito, e você que está na área sabe tão bem quanto eu, ou mais do que eu, viro disso. O banco libera o crédito depois do período de plantio, né? Atrasa. Atrás, Ele lança a mão do que tem, que é o quê? Basicamente os pequenos animais. Aí ele vem o plantio. O milho e o feijão, que está o restolho, a palhada, aí ele recompra os animais e solta para engorda e espera o ano seguinte. Isso é um ciclo. Isso é um ciclo produtivo. Você falou uma coisa interessante aí, Humberto, o Delcio. O feijão você não encontra mais quase. Quando você encontra é para consumo, consumo familiar. Você sabe por que Não se planta mais feijão em Simão Dias. Você sabe por quê? É o milho transgênico mesmo. Você sabe por quê? Por causa Porque quando a Embrapa foi fazer o zoneamento agrícola, eu sei porque fui eu que consegui isso, inclusive com recurso da SDT, quando o Humberto era secretário. É o custo de produção também, Não, requer muita mão de obra, e mão de obra você não encontra. O banco, o feijão não tem seguro safra. Sim, também. O feijão não tem seguro, porque não está zoneado pelo Embrapa. Sim. E o milho tem seguro. Então as pessoas deixaram de plantar o feijão porque não tem seguro. É uma das causas. A outra seria a dificuldade de mão de obra. O pulverizador podia mecanizar. Mas o problema maior é esse: o banco não financia, não tem seguro. Não tem seguro, o banco não financia, ponto. Aí financia milho, todo mundo vai para o milho. Esse é o detalhe que tem lá. Só está zoneado para a região o milho. A Embrapa não zoneou, não admitiu zonear na época o feijão, por mais que a gente tivesse assistido, porque eles diziam que não tem. Se bem que tem controvérsias técnicas nisso. Eu pessoalmente, acho que é um absurdo, porque o feijão é muito mais fácil de você conseguir, porque o ciclo é mais curto, né? Tem uma série de fatores, mas eles consideraram que não, inclusive por causa do solo. Eles falaram nas terras boas, mas eles falaram inclusive por causa do solo.
Uma das alegações da Embrapa na época é que o solo, né, demandaria uma correção muito grande, não sei o quê, porque eu acompanhei todo o processo. Desde conseguir a grana lá com o Humberto, quando ele era secretário, como também a negociação com a Embrapa e acompanhamento do processo. Aí a alegação foi essa, insistir, brigamos, insistimos, conversamos, mas não teve jeito. A Embrapa não cedeu. Então, o que aconteceu foi isso. Isso vale para Simão Dias, vale para Poço Verde, vale para Tobias Barreto, vale para Riachão. Foi todo o território que foi zoneado. Uma das coisas também que a gente via muito, Delso, eram os curtumes lá, né? Aquele aproveitamento do couro, pela potencialidade da pecuária, né, na região. Mas que não tem mais. Não tem mais. Tinha muito curtume. Por quê? Porque o latifúndio sofreu uma queda. Você pega, por exemplo, o trecho de Simão Dias a Pião, não tem praticamente mais nenhum latifúndio como era antigamente. Você tinha de Simão Dias e Pião 5, 6 fazendas grandes, né, que trabalhavam com 600, 800, 1.000 cabeças, cada uma delas. Hoje você não tem mais isso. A grande fazenda, os grandes que se dizem grandes, porque Simão Dias tem uma piada, né? Um dia desse eu me dei o trabalho de pegar toda a estratificação agrária de Simão Dias. Vocês sabiam que Simão Dias não tem nenhum grande proprietário que se classifique como grande proprietário? Não tem nenhum fazendeiro, é tudo agricultor familiar. Que bom. De 15 anos para cá, 20 anos para cá... Por causa do módulo, o módulo de Simão Dias é 90 hectares. Aí tem que ser propriedades imensamente grandes para ter estoque, né? Fora que tem que ter a produtividade, não sei o que, então não tem. E quando, viu, Delcio, licença aí, quando o Miro fala na questão do curtume e do beneficiamento do algodão também, né? Teve um período de algodão. De vapor. Vapor. Era que chamava de vapor. Tinha dois aí em Simão Dias. Vovô tinha vapor. Nós já fomos grandes produtores de algodão. Quem acabou com o algodão, na verdade, foi o bicudo, né? O bicudo foi que... Mas a praga, tá entendendo? Ela é corrigida. O que acabou, tá entendendo? Foi uma série de outros problemas, falta de incentivo. Se passar no oeste da Bahia, viu, Maria do Carmo? Se passar no oeste da Bahia, os caras produzem, não é o bicudo mesmo, porque no oeste da Bahia os caras produzem algodão em escala. Eles já coletam e a maquininha já deixa os rolão lá no meio do campo para vir o outro escala, pegar, carregar e botar em cima do caminhão. Quer dizer, não é o bicudo, é que é um processo, quer dizer, tem um... De destruição mesmo. Na sua fala, quando você coloca que a agricultura familiar está muito patronal, você tira, por exemplo, os próprios assentamentos, um projeto de reforma agrária, como é que está produzindo lá? É o trator destruindo a natureza, em larga escala. Eu digo até que é o agro, está entendendo? Viu? Está se produzindo nos projetos de assentamento, de reforma agrária, que todo mundo deveria ter outra mentalidade de produção, que fosse uma coisa viável e que contrariasse essa questão do agronegócio. Você vê nos assentamentos, aí em Simão Dias, eu não sei bem quantos assentamentos aí tem, eu conheço bem 3, conheço bem mesmo, mas você vê como é o sistema de produção lá, é cruel. Eles botam o milho chega na biqueira da casa. Quando vão passar o veneno está de janela e porta dentro, meu filho. Pode fazer careta, menino, porque é a realidade concreta, porque eu vejo. Sem se falar no processo de arrendamento. Às vezes a gente pensa que quem está produzindo... o assentado não é. Não é. Eles arrendam e é meia dúzia também de produtores, grandes produtores, que arrendam meio mundo de terra, inclusive de assentados. E produz o milho que você vê. Um problema. Por exemplo, todo o processo de comercialização do milho, produzido inclusive pela base da agricultura familiar, está concentrado. Através de arrendamento. É a abóbora também, não é? Era Mané de Andrade e os netos de Zé Augusto Riachão. Isso eu sei porque eu convivo lá no dia a dia. Mané de Andrade morreu, ficaram eles. E aquela secadora, né? Que armazena, tem aquele silo que é silo e secador. Ali na saída para Pião. Ali tem capacidade para 25 mil toneladas.
Agora, o ano passado, foi arrendada por um pessoal de Santa Catarina, aquele equipamento. Outro detalhe que é estratégico é o seguinte, a produção de milho de Simão Dias, daquela região, Simão Dias não, daquele território, isso eu não sei se a gente classifica como potencialidade. Ela entra, é potencialidade para os atravessadores, e eu mexo com isso. Ela entra no mês de novembro. Setembro, aliás. Agora está entrando a produção de lá, de Barreiras, Luiz Eduardo, de lá da região do oeste da Bahia de Goiás, de Mato Grosso. Então aqui é na entre-safra deles, porra. Aqui é na entre-safra deles. Por isso que aqueles caras ficaram ricos uma noite por dia. Que eles vendem na entre-safra, Miro. Sim, tranquilo. Eles vêm, compram toda a produção e pegam a entre-safra. A entre-safra do Mato Grosso, do Tocantins e do oeste da Bahia. É aqui. E aí vai até Irecê. Vai até Irecê. Para vocês observarem essa questão que Delcio falou sobre a potencialidade, né, e os maquinários utilizados, basta a gente ver o desfile da novena, né, dos motoristas. Os caras dominam ali. Aí você vê o maquinário que eles estão usando e tudo. Talvez ali dá para tirar uma amostra do que está sendo feito. Assim, Mas eu é estou isso. em linhas gerais. Agora, a gente precisa refletir com muita calma isso, sabe? Porque é muito difícil você intervir num processo desse. Muito difícil. Ou seja, você não tem mais o latifúndio, mas você tem a figura do latifundiário que não tem a terra, mas tem a prática. O modo de produção se mantém. O modo de produção se mantém, viu, Maria do Carmo? Sim. O modo de produção se mantém. Você não tem... Porque são questões distintas, a gente tem que começar a visualizar. As pessoas não levam em conta. Uma coisa é a questão agrária. Tá certo? Outra coisa é a questão agrícola. Você pode ter uma situação agrária de uma forma, mas se altera a estrutura. Por exemplo, alterou-se a estrutura fundiária em Simão Dias, alterou-se. Alterou-se o modo de produção? Não. Por isso que Maria do Carmo coloca o quê? Ah, mas isso é o agronegócio. É o modelo do agronegócio, na base da agricultura familiar. Uhum. Que também não é agricultura familiar. Por quê? Porque não é a família que se envolve na produção. Não tem envolvimento da família. Deixa eu colocar aqui algumas. Eu acho que a gente já entrou também, e você já devia ir registrando aí, algumas dificuldades. Isso. Porque nós, por exemplo, se a capacidade, e mais do que capacidade, eu diria também que o município tem uma tradição agropecuária. A tradição agropecuária do município é um potencial. Um modelo de produção insustentável, não sei, podemos dizer assim. Então, eu acho que aí tem um elemento também que foi dito aí, que é, já não somente na agricultura, a existência de uma diversificação econômica do município. Ou seja, já não é um município que tem só agricultura, tem artesanato, tem um comércio também relativamente forte, tem indústrias. Então, já tem uma certa diversificação. Eu acho que essas coisas vão servir para a gente pensar o futuro. E, bem, por enquanto é isso, mas acho que nesse diagnóstico a gente está fazendo uma primeira leitura com as informações que a gente tem, que a gente acha que porque depois a gente vai trabalhar alguns indicadores para que ele não e é um romance político e um romance que fala sobre a relação da terra. Eu acho que deve ter isso na internet, não sei, mas muita gente também tem. Tem não, Alberto, não tem não acha não. E a família não permitiu republicar.
Não, isso está publicado. Está publicado. Eu tenho. Na época eu li nos papéis, que era o datilografado original. Mas hoje já está publicado. Tá, inclusive na coleção dos filhos de Pedro. Tá. Me parece que foi. Não sei se foi o Instituto Marcelo Deda que publicou. Me parece que foi. É bom saber, vou ver isso aqui. Geraldo, algum desses aí sabe que eles já falaram sobre isso. O Gilmar, não sei, um deles falou. Humberto, aqui. Esse aqui, Humberto. Esse aí. Aí. Vânia está atenta aí. Eu tenho a coleção toda. Muito bem, Vânia. Excelente. Excelente mesmo. A minha dissertação foi sobre as obras dele, de Carvalho Deda. Faz um PDF pra gente aí, Vânia. Com certeza. Bom, tá bom. Pessoal, e aí? Eu vou fazer o seguinte, já são 8h40 quase. Eu vou abrir a matriz agora, vou entrar nela, para a gente, à luz dela, ir ampliando. Podemos fazer assim? O acerto era fazer uma rodada até 8h30, já são 8h40, eu vou trazer o que eu consegui anotar para ver o que é que a gente acrescenta. Beleza assim? Beleza. Bom, repare bem, com relação à potencialidade, o que é que está anotado aqui que eu consegui anotar? Capacidade de produção agrícola, existe uma capacidade latente, tá? Tem muita área. Uma agricultura familiar forte, a desconcentração de terra, ou seja, não tem mais uma concentração de terra como foi, existe concretamente uma concentração. A possibilidade do beneficiamento dessa produção, concretamente há a possibilidade disso, né, do milho, da abóbora, de tudo. O uso de tecnologias, que foi falado agora, que existe, como eles já trabalham com tecnologias, existe uma certa facilidade em fazer essa mudança, né? O aproveitamento dos resíduos sólidos, a produção artesanal, o turismo de aventura, a tradição da produção rural e a diversidade econômica. Isso está colocado, foi o que eu consegui pescar. Com relação às dificuldades, eu coloquei duas coisas aqui só. A produção de base agroquímica e os insumos externos da produção agrícola. Tem uma série de coisas que é dificuldade dessas potencialidades. Né? Monocultura, eu falei. Monocultura do milho é uma... Hoje, por isso que é uma estavam falando dificuldade. aí que já não encontra mais feijão, não encontra mais outros produtos. Estamos vivendo de uma monocultura. Outra potencialidade que me ocorre é proximidade de mercado. Eu acho que até Miro falou um pouco sobre isso, mas eu até esperava que ele dissesse, não, aí tem Aracaju, que são 100 quilômetros. Isso é uma potencialidade forte. Um mercado, potencial de mercado. Proximidade de mercado. Proximidade. Potencial. Proximidade. Tá bom. Coloca aqui. Proximidade de grandes mercados, é isso? Considerando aí para o artesanato, não estou falando só da agricultura, do artesanato. Em geral, para tudo. Além da monocultura do milho, da produção de base agroquímica, dos insumos externos de produção agrícola, que outras dificuldades a gente pode identificar? Eu acho que é o arrendamento, né? É um arrendamento indiscriminado lá, né? O pessoal arrenda muito. Então, ao invés do agricultor... Como é que a gente chama isso? Esse é um reflexo. O arrendamento é a ação, é um reflexo, tá certo? Sim, sim. Terceirização agrária. A questão hídrica também aí em Simão Dias. Sim, Para é a outra produção. dificuldade. Também. Porque, né, a água aí ela é muito salobra, né? Tem esse problema, e tem muitas comunidades que nem água tem, até hoje. Isso, nem a salobra. Até a sede mesmo, falta muita água, né? A dificuldade Questão hídrica.
Se bem que eu tenho um professor que tem uma relação boa, que eu não sei, eu vou até pensando, estava pensando em tentar, mas é difícil que ele é muito estancado e está muito velhinho já. O Manelito responde essas questões que é uma beleza, viu? Manelito, criador de bode? Não é de bode só não, ele mexe com ele, com pecuária geral, né? Aham. Inclusive, Miro postou no grupo um dia desse um documentário, né, sobre a carnaúba. E passou no sexta-feira de novo na Globo. Interessante aquilo ali, passou. Na sexta-feira no Globo Rural, ou no Globo Repórter. Eu tinha mandado aí no início, como é que chama, uns números do IBGE Cidade sobre Sinalvias. Aí nisso fala numa dependência que o município tem de recursos externos, ou seja, de recursos externos. Quando diz recursos externos, são as transferências, né? Eu acho que aí teve uma coisa que foi dito aí, que é uma potencialidade e uma dificuldade, que é a dependência das transferências por aposentadoria, certo? Transferência por aposentadoria é uma potencialidade, você tem algum recurso circulando na economia, mas também é uma dependência ruim, porque, né, é um salário mínimo. De certa forma... Não, e vicia, você encontra famílias jovens em casa, sustentado. Agora, olhando pelo lado do consumo também, então, tem uma dificuldade na economia do município. A taxa de ocupação é de 11%, e não sei qual é o dado aí, mas a grande maioria recebe um salário mínimo. A renda per capita é muito baixa. Então, você também tem um município com dificuldades, por exemplo, de melhorar as condições econômicas da população. Uma coisa que o município não tem é uma tradição em fazer investimento, né? O município não tem. Ele não é um elemento estimulador de economia, ele não estimula o investimento. Os municípios, isso, na verdade, é uma tradição. É uma estruturação, onde os municípios e estados não trabalham na perspectiva do investimento, do planejar para o investimento produtivo. É como se o investimento produtivo fosse uma coisa que tivesse no planejamento na esfera da União, né? E vem de lá para cá os pacotes. Você não tem um planejamento local e não faz investimento, embora o município possa fazer isso. Ele basta ter uma lei local, criar um organismo, né, e pegar parte do recurso, parte da arrecadação, e sair para investir na produção. O município pode fazer isso, mas não tem tradição. E não é só Simão Dias, isso é uma regra geral. O município é um operacionalizador das políticas sociais. Educação, saúde, né? O município cumpre isso. Pega o repasse, você pode prestar atenção, tudo gira em torno do... Quer dizer, a gente não tem, eu acho que é uma coisa que, para pensar diferenciado, pensar desenvolvimento local, né, a gente tem que começar a pensar, e aí é uma provocação, e isso é um problema, a gente não ter uma tradição que os municípios sejam propulsores da economia. É como se não tivesse nada que se meter com a economia. Não planeja. Não planeja produção, não planeja investimento, não planeja nada. De maneira menos ou mais, não sei, mas eu acho que tem muita coisa que está faltando aí, entendeu, Zé? Por exemplo, até isso que você acabou de falar. A questão do serviço público, servidor público, ele vai sempre existir. Ou você engorda na máquina diminuindo, mas ele vai sempre existir. Ele vai ser vai participar dessa economia. As feiras livres, o comércio, o autônomo, o transporte, as indústrias que tem lá. Então, tudo isso eu acho que, como diagnóstico, a gente teria que estar fazendo esse apanhado todo do que a gente tem. Eu